Amém. A igreja pode se assentar. Nossa alegria enquanto adoramos agora mesmo, reunidos sob a sua graça e cercado de intensos louvores, não é uma fuga da realidade. É fato que todos passamos por momentos difíceis, momentos muito diferentes destes de celebração. Mas momentos difíceis não diminuem a realidade da sua presença. A escuridão virão e as nuvens se ajuntarão, sombras virão, mas nossa fé e confiança nele não precisam ser abalados. E quando nos depararmos com tempos difíceis e provações, ele estará presente para nos mostrar um caminho onde não parece haver um. Está escrito na palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 10. Tendo Jesus nascido em Belém, na Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre os principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho
para a sua terra. Pensemos, queridos, que longo trajeto percorreram estes homens. Pensemos ainda nos obstáculos, nas dificuldades que eles enfrentaram nessa viagem. Dificuldades naturais, como o frio e o calor. Dificuldades interpessoais, como o ciúme extremado, doentio do rei Herodes. Mas eles conseguiram. Eles chegaram ao destino. Eles conseguiram encontrar o que eles queriam. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque este era o objetivo da vida deles. Servir a Jesus, adorar ao Rei dos Reis. E Deus os ajudou nisso. Deus mostrou-lhes o caminho. O caminho para encontrarem o grande, único e perfeito caminho, a saber, Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. É por isso, meus amados, que neste caminho, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, a despeito da dor, o Senhor nos dá bom êxito. O Senhor está conosco. Ele nos dá vitória. Ele nos dá livramento. Como fez na vida de muitos de vocês aqui. Como fez na vida de muitos de vocês. Como fez na minha vida. Como fez na vida de um casal muito querido. Johanna e o pastor Leonardo Dalla. Oi. Boa noite, queridos. Que tarefa difícil. Que tarefa difícil. Tive que parar para reler as minhas anotações e reler as mensagens que eu tive que passar para muitos de vocês. Foi uma tarefa bem difícil. Então, eu fiz uma cola, porque eu canto melhor do que falo, então não quero me perder. Mas o que eu vim contar para alguns de vocês, porque alguns não sabem do que nós passamos esse ano, em março. O Léo contraiu o Covid. E ele começou com sintomas num sábado. E foi muito difícil, queridos. Foi muito difícil. A gente passou 9 dias em casa, eu cuidando dele e do Isaac. O Isaac também testou positivo. E aí, depois de 9 dias, depois de ter ido 2 vezes já para o hospital, a saturação dele caiu demais e a gente voltou para o hospital num domingo. E ali ele não voltou mais para casa. E foi uma das coisas mais difíceis até aquele momento que eu vivenciei. Porque eu tinha apenas 2 certezas. Um exame de PCR positivo meu na mão, que eu tinha acabado de receber, e a certeza de que eu chegaria em casa, encontraria os meus filhos lá e teria que dar a triste notícia de que o pai deles naquela noite não voltaria para casa. E a gente não sabia se um dia voltaria, né? E aí, na segunda-feira, foi um dia muito difícil. Na terça-feira, eu me senti muito mal. Precisei ser socorrida. Eu estava sozinha com as crianças. Durante todo o tempo, eu tive que ficar sozinha com elas, porque todos nós estávamos contaminados. Nós recebíamos ajuda das pessoas de fora, com comida, com palavras, mas não deixava ninguém entrar. E aí, nesse dia, eu precisei ser socorrida, e quando eu cheguei no hospital e estava aguardando o resultado da minha tomografia, a única coisa que passava da minha cabeça é: será que eu vou voltar para casa hoje? Ou será que eu vou ter que arrumar alguém para ter que ficar com os meus filhos? E, graças a Deus, o meu pulmão não estava tão comprometido quanto o do Léo, e eu pude fazer o tratamento em casa. E quando eu cheguei em casa, eu fui meditar, fui descansar, e Deus falou comigo a respeito do Salmo 130. Das profundezas do desespero, Senhor, clamo a Ti.
escuta a minha voz. E essa era a minha oração, o tempo todo. Depois que ele ficou no hospital, eu cheguei em casa muito mal, e o único refúgio que eu tinha era diante do Senhor e na palavra dele. Era a única coisa que eu tinha para me apegar, porque todo mundo falava que não sabia se ele ia voltar. Então, eu precisava cuidar dos 3 em casa. Eu não tinha o que fazer, eu precisava me apegar em algo e Deus estava me mostrando o caminho para seguir naquele momento. E aí eu fui descansar mais uma vez e meditei na palavra do Senhor no Salmo 30, que diz assim, e eu me juntei a Davi nessa hora e fiz essa oração. A palavra de Deus diz assim, que vantagem terá se ele morrer? Acaso o pó te louvará? Essa era uma oração de Davi, ele estava falando com Deus. Que vantagem vai ter se eu morrer? Que vantagem vai ter? E eu fiz essa oração em nome do Léo. Falei, Deus, que vantagem vai ter se ele morrer? Como ele vai falar da tua fidelidade numa cova? Tenha misericórdia de nós. Ouve-nos e tenha misericórdia de nós. Gente, nessa hora, para falar a verdade, eu não tinha muito o que orar, porque eu não me sentia sequer digna de pedir a cura, porque era tanta gente passando por isso naquela hora, e tantas mortes acontecendo, que eu falava, Deus, eu não me sinto digna de pedir que o Senhor cure meu marido, porque que privilégio também nós temos nisso. Eu não conseguia fazer essa oração. E nesse dia, eu fiz uma das orações mais sinceras daquele momento. Eu coloquei diante do Senhor todo o meu coração, tudo o que eu sentia. Porque Deus deseja isso, queridos. Deus, ele não se choca com as nossas orações, sabe? Quando a gente lê os Salmos, Davi, ele se expressa tudo o que estava sentindo. E ao final de cada salmo, ele glorifica, o coração dele é transformado. Então, eu fiz uma oração muito corajosa e muito sincera ao Senhor naquele dia. A partir desse dia, na quarta-feira, eu fui chamada no hospital. E eu fui lá sozinha. Depois de ter passado mal na terça, na quarta eu fui até o hospital. Quando eu cheguei lá, o médico falou, ele vai ter que ser internado na UTI, não tem jeito. E talvez ele precise ser entubado. E foi muito difícil. Eu não tinha ideia da gravidade que era ser chamada num hospital. Mas eu acho que os meus amigos e os meus pais sabiam, porque eles correram para lá para me acudir. E aí nós oramos ali mesmo, do lado de fora, e intercedemos pela vida do Léo. Bom, foi uma semana muito difícil. A partir desse momento, o Salmo 112, versículo 7, passou a ser minha meditação diária. E diz assim, não temo más notícias, eu confio plenamente no cuidado do Senhor. Eu é que recebi os boletins médicos, sozinha, com as crianças em casa. Todos os dias o médico me ligava. E eu precisava encontrar forças para transmitir esses boletins. Então, o medo, ele me rondava todos os dias. Ele tentava consumir o meu coração, e todos os dias eu meditava nisso. Eu não temo mais notícias. Eu não temo mais notícias, porque o Senhor está comigo. Após 8 dias de internação, então, veio a notícia de que ele seria entubado. E aí eu vou orar, vou colocar diante do Senhor o meu coração, e eu ouço o Senhor sussurrando no meu ouvido. Serão 3 dias. 3 dias. Depois do 3º dia, eu vou começar a soprar um oxigênio de cura no pulmão dele. Confia em mim. Confia. Descansa. Serão 3 dias. E a partir desse dia, no dia que ele foi entubado no domingo, a única coisa que eu podia me apegar era nessa palavra. Deus mostra o caminho. Ele mostra o caminho. E aí eu comecei a crer nisso, e à medida que eu cria, eu ia também transbordando isso para as pessoas que falavam comigo. Na segunda-feira, um dia depois dele ter sido entubado, foi o pior dia da internação dele. Ele teve um extravasamento pulmonar. E eu só fiquei sabendo disso depois. Mas na terça-feira era vida ou morte. Na segunda ele teve um extravasamento, na terça-feira ele ficou entre a vida e a morte. Mas Deus escolheu a vida. Deus escolheu a vida. E na quarta-feira, 3 dias,
Domingo, segunda, terça. Na quarta-feira, o médico me liga e é a primeira vez que eu ouço uma notícia: ele está evoluindo, ele está melhorando. Na quinta-feira, o médico liga e fala: ele está acordando, eu estou tirando a sedação dele. Na sexta-feira, ele foi estubado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Para muita gente, foi uma melhora rápida, mas nós sabemos o que é isso. O nome disso é milagre. Jesus fez um milagre. Teve muita gente que me procurou e falou que eu era muito forte. Nossa, mas como você está aguentando com as crianças? Eu não sou forte, gente. O Senhor é a minha força. Se não fosse o Senhor, a única coisa que eu pensava naquele tempo era como as pessoas estão passando por isso sem conhecer Jesus Cristo. Se não fosse o Senhor, eu não teria passado por nada disso. A minha oração, todos os dias quando eu acordava e sabia que ia chegar a notícia, a minha oração era todo o meu coração. Eu orava a Deus e falava: Deus, recebe a minha pouca fé, recebe a minha pouca paz, recebe a minha pouca esperança. E todos os dias, o Senhor multiplicava isso. Porque é dele que vem a nossa força. É dele que vem a sua força. É dele que vem a sua paz. É dele quem vem a sua esperança. Não há outra pessoa que possa te guiar nesse caminho. 3 dias, um sopro de cura. Eu acreditei, eu esperei, eu confiei e eu descansei. Vem cá, meu amor, um milagre. Sem sequelas, gente. Ele saiu. Glória a Deus. Uma das coisas mais impressionantes que aconteceram foi que quando ele foi estubado, ele não foi para o oxigênio mais. Ele já saiu direto sem oxigênio. Então, assim, nós realmente cremos que Deus operou um milagre. Interessante, irmãos, que essa é a história de quem estava fora do hospital. Porque a história de quem estava lá no leito da UTI é diferente. Mas nosso Deus é o mesmo. Enquanto Deus visitava a Johanna, Deus cuidava dela, cuidava dos meninos fora de casa. Deus cuidava de mim também no hospital. Foi o ano mais desafiador, foi o ano mais difícil da nossa vida. Foi um ano em que eu percebi que eu não tenho tantos amigos quanto eu imaginei, mas ao mesmo tempo percebi que eu tenho muito mais amigos do que eu pensava. Foi um ano que eu percebi que eu não tenho tanta saúde quanto eu imaginava, mas eu percebi que o meu Deus tem muito mais poder do que eu imaginava. E a gente ouve muita coisa na UTI. Para vocês terem uma ideia, o meu enfrentamento da morte foi algo tão tenebroso, tão terrível, que eu só me lembro de ter chegado no hospital, na maca, tá na frente do elevador, com um tubo de oxigênio no meio da minha perna, e eu não lembro de mais nada. Mais nada. Só lembro, com certeza, do dia que eu saí da UTI. Aquele dia eu estava completamente lúcido, mas esse intervalo aí de 12 dias eu não me lembro de nada. Então foram 19 dias de internação, 12 dias de UTI, 5 dias de intubação. E algumas coisas eu não sei se são verdade, porque eu alucinei muito, eu fui amarrado com muita força nos pés, nas mãos, então eu saí com edema muito grande na perna, porque eu fui amarrado, muito forte. E o médico falou que teve uma noite, nessa noite do extravasamento do pulmão, ele falou: cara, você dominou a UTI. Você colocou esse negócio aqui para andar, meu irmão. O pessoal ficou aqui do seu lado toda noite, que era uma coisa atrás da outra. Mas eu não sei, eu sei que a pessoa que foi lá era real. Porque eu perguntei a uma pessoa que trabalha no hospital, ela disse: não, tem essa enfermeira lá mesmo. Mas eu me lembro que eu estava deitado e muito mal, estava com muita febre.
desde o meu primeiro dia de Covid, a minha febre era muito alta, 39,5, 39,7, 39,9. Teve um dia que ela passou de 40 e nesse dia a enfermeira disse assim, olha, eu não sei o que fazer, você, só Deus, não tem outra solução para você. Ela falou, você está com muita febre, a gente não baixa a sua febre, a gente não sabe o que faz. E ela falou, é só Deus. E eu falei, bom, então vamos orar, né? Me dá aqui a sua mão. Eu tinha uma outra enfermeira, eu falei, vamos orar. E a gente orou, mas aí elas saíram, e quando elas saíram, eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero casar minha filha, eu quero cuidar da minha esposa, eu quero viver, Deus, eu quero viver. Porque a gente fala que quando a gente morre, a gente vai se encontrar com Cristo, isso é maravilhoso, mas eu não sei se você já enfrentou a morte de cara, assim, curvou e ela estava ali. E ali estava fazendo a curva e eu falei, Senhor, eu quero viver. E chorando eu comecei a orar e falei, Senhor, eu quero muito viver, eu quero que o Senhor me cure, eu quero sair daqui desse lugar. Eu falei, mas se o Senhor não quiser que eu saia desse lugar, Deus, então eu não quero mais passar nenhum tempo aqui. Eu quero que o Senhor acabe com isso. Eu quero encontrar o Senhor igual Paulo diz, sem espelho, sem cortina, sem embaçamento. Eu quero ver o Senhor face a face. Eu quero abraçar o Senhor. Mas se o Senhor quer que eu viva, eu preciso passar dessa noite, porque a moça falou que eu não passo dessa noite. E eu fui orando e adormecendo, orando e adormecendo. E foi nessa mesma noite que o médico descobriu o extravasamento, fez a cirurgia. No outro dia eu acordei, aí eu não sei se eu acordei ou não acordei, mas eu estava acordado para mim. E eu lembro que eu olhei para o quarto assim, não era UTI, era um quarto que eles transformaram em UTI, porque lembra, não tinha UTI em março. Então tiveram que transformar um quarto em UTI. E eu olhei assim, eu falei, poxa Deus, venci a noite mais escura da minha vida, que durou uns 5 dias. Mas ela não foi vencida por mim, irmãos, foi vencida por Deus. Quando no Salmo 23, Davi diz que Deus desce do seu alto e sublime trono e se coloca ao nosso lado com o seu cajado e com a sua vara para nos proteger e para nos guiar, nessa noite eu experimentei essa verdade. Deus estava comigo ali, mas Deus estava com a minha família também. E Deus está com cada um de nós. Deus é capaz de tornar as piores noites da nossa vida nos maiores momentos da nossa história, para que o seu nome seja glorificado. Deus é capaz de redimir os piores momentos da nossa vida, para que eles façam parte da sua história gloriosa de redenção, da nossa história e da história da humanidade, para que o seu nome seja glorificado. É por isso que, se você estava olhando o hino, se você não está acertando o caminho, tem um caminho muito claro, muito claro, muito claro. Nossos olhos
É isso, amados. Como nós acabamos de ouvir, Deus faz essas coisas em nossas vidas. Enquanto esse casal querido falava, talvez passou-se a seguinte dúvida no coração de alguém: e aqueles que não voltaram? E o Fernando? E o xará do pastor Léo? Lá de Governador Valadares, nosso colega. E tantos, e tantos, e tantos, e tantos, e tantos outros. Eu quero dizer para você que teve um amado, um querido, que partiu nessas circunstâncias, que Deus também mostrará um caminho para você. Que o caminho que é Jesus Cristo, é este caminho, que apesar da morte, Ele nos dá a vida. E vida eterna, e vida em abundância. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei quais são os seus problemas, quais são as suas dificuldades, quais os obstáculos que você tem enfrentado. E nesse momento, passa pela minha cabeça, e deve passar pela sua também, tanta gente amada, que está enfrentando dificuldade nesse momento. Como o seu nascimento, meu pai. Como o presbítero Wilson. Como o irmão Jorge Wilson. Como o presbítero Ávila, lá do Rio de Janeiro, que deve estar nos assistindo agora. Deus já mostrou um caminho para nós. Então confie, descanse neste Emanuel, que é Deus conosco. Aleluia.